E agora eu quero te convidar para meditarmos juntos na Palavra de Deus. Eu trago um assunto novo para tratar com você essa noite. Eu quero lhe convidar então agora para abrir a Palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, e vamos ler um pouco da Palavra de Deus aqui nesse capítulo. Amém? Vamos ler. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como crestes que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Até aqui a leitura da Palavra de Deus, e nós vamos ler ao longo das próximas semanas a sequência deste capítulo e também do capítulo 9, para desenvolver alguns pensamentos sobre aquilo que eu queria tratar com vocês com base na Palavra de Deus. E o assunto que eu quero tratar com vocês é sobre as credenciais do messianismo de Jesus, ou seja, os comprovantes que Jesus apresentou para mostrar ao povo e para mostrar aos líderes religiosos do seu tempo que verdadeiramente ele era o Messias prometido, que ele era o Filho de Deus, que estava descendo do céu, que estava descendo do Pai para vir trabalhar e tratar o seu povo no cumprimento de todas as profecias que já vinham desde o Antigo Testamento e que falavam realmente acerca desse personagem, desse Messias que haveria de vir e que estava então se cumprindo na vida de Jesus. Eu quero, antes disso, fazer uma breve introdução aqui no Evangelho de Mateus, para você entender um pouco o contexto do que está aqui acontecendo. Se você olhar lá no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, você vai ver que ele se inicia com uma genealogia, falando da ancestralidade de Jesus, começando e fala dele enquanto filho de Davi. Se você observar essa genealogia, ela começa em Abraão e vai até Jesus. Segue-se depois um relato sobre o nascimento e todos os acontecimentos que envolveram o nascimento de Jesus. Depois passa para João Batista, agora já adulto, fala-nos acerca do batismo de Jesus, o batismo que João Batista fez em Jesus. E já no capítulo 4 nós encontramos a tentação de Cristo, a tentação que Jesus se submeteu pela parte do diabo. É só a partir do versículo 12 do capítulo 4
que nós começamos a ler acerca do início do ministério de Jesus. Então, até o capítulo 4, nós temos esse histórico de Jesus, primeiro a sua genealogia, depois o seu nascimento, o testemunho de João acerca de Jesus, a preparação de Jesus para o ministério, o seu batismo, a tentação, e é só a partir do versículo 12 do capítulo 4 é que nós começamos então a ver então a sério o ministério de Jesus, Jesus começando o seu ministério. E Jesus começou o seu ministério justamente onde João parou. João havia sido preso. Não tinha sido morto ainda, mas ele já estava preso. E quando Jesus ouviu que João estava preso, foi então que ele decidiu dar início ao seu ministério terreno. Segue-se a chamada dos discípulos, e então a partir do capítulo 5 até o capítulo 7, nós temos um daqueles que é chamado, considerado um dos mais famosos e um dos mais importantes sermões de Jesus, o Sermão da Montanha. Você encontra esse sermão, iniciando-se lá no capítulo 5, com as bem-aventuranças, e ele vai até ao capítulo 7. Então nós temos o início do ministério de Jesus no capítulo 4, Jesus deu início ao seu ministério, chamou os seus discípulos, e depois Mateus nos apresenta um longo discurso de Jesus, um longo sermão de Jesus, no qual o Senhor ensinou verdades muito importantes, relevantes para a sua igreja. Também nós percebemos que muitos desses ensinamentos, eles eram contrastantes em relação àquilo que os religiosos ensinavam naqueles dias. E então a questão que se colocava agora, depois daquele grande sermão de Jesus, um sermão fundamental do ministério de Jesus, a questão agora que se colocava era entender com que autoridade, qual era a autoridade de Jesus para falar todas essas coisas, para fazer essas coisas, com que direito Jesus fazia tudo isso? Essa era a pergunta que nascia no coração do povo judeu e também dos seus líderes religiosos, e podemos dizer que sim, é uma pergunta legítima, porque já outros tinham se levantado em Israel, dizendo ser o Cristo, dizendo ser o Messias, e depois tinha-se comprovado que não, que tinham sido manifestações falsas de algo que não era real, o verdadeiro Messias não tinha vindo ainda, mas agora com Jesus as coisas tinham que ser diferentes. Jesus agora tinha que demonstrar, tinha que provar que ele era verdadeiramente o Messias. Então os estudiosos das Escrituras, eles entendem que os milagres de Jesus, eles tinham, entre outras, essa função, a função de provar que verdadeiramente Jesus era o Messias. Eram as garantias que Jesus tinha que apresentar para o povo e para os líderes religiosos, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, que ele era verdadeiramente o cumprimento das promessas, das profecias do Antigo Testamento, que ele era o verdadeiro Messias. Então, e esse é o assunto que eu quero desenvolver com você. Eu quero trabalhar com você as credenciais do messianismo de Jesus, ou seja, as provas. O que é uma credencial? Uma credencial é um documento onde é declarado algo importante em relação a uma pessoa e ele é autenticado por alguém responsável que afirma, que confirma que verdadeiramente aquela pessoa é aquilo que ela está dizendo ou possui realmente aquele bem. Então, o que é uma credencial? É um documento. Então, qual é o significado, o sentido, primeiro, dos milagres de Jesus? É documentar, por meio de uma garantia, que verdadeiramente ele era o Messias, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus tinha que provar a origem da sua autoridade. E isso é uma coisa que nós vamos ver aqui nesse capítulo 8 e no capítulo 9. Jesus demonstrando a sua autoridade, não só para falar o que ele falava, mas também sobre diversos fatores da vida humana. Jesus vai mostrar que ele é verdadeiramente o Messias, que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Esse é o significado e essa é a importância dos milagres que Jesus proferiu. Em primeiro lugar, e claro que existem outros significados, outras interpretações em relação aos milagres de Jesus, mas a principal ou a primeira intenção que levou Jesus a fazer milagres foi justamente provar, através dos sinais, a sua autoridade, o seu poder, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus.
E nós temos aqui neste contexto, no capítulo 9, um milagre no qual fica muito clara esta verdade, esta realidade que nós estamos aqui tentando apresentar para você. Que os milagres, eles tinham a função de provar que Jesus era o Filho de Deus. E se você olhar aí para o capítulo 9, depois mais na frente a gente vai tratar desse milagre com mais cuidado, mas se você olhar aqui para o capítulo 9, você vai ver a cura de um paralítico. E nós lemos acerca desse homem, Lucas fala dele também lá no capítulo 5, e nós lemos que foi um homem que estava enfermo, e ele foi levado até à presença de Jesus, e quando ele chegou na presença de Jesus, Jesus se compadeceu dele, Jesus teve compaixão da situação daquele homem. A primeira reação de Jesus foi se debruçar sobre ele e dizer: perdoados estão os teus pecados. E essa declaração, ela provocou uma reação negativa nas pessoas que estavam ali à volta. Aquele paralítico foi levado até Jesus, Jesus estava rodeado de uma multidão. E essa multidão, ela não reagiu bem, ela questionou, ela perguntou na realidade: com que autoridade tu perdoas pecado? Com que autoridade você declara alguém perdoado? Porque o judeu sabia que o perdão de pecados é um atributo que só Deus pode fazer. Quando Jesus se apresenta e diz: perdoados estão os teus pecados, quando ele se confere essa autoridade, ele está dizendo, em outras palavras: eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus feito homem, e eu tenho o poder e a autoridade para perdoar pecados. Por isso o questionamento dos judeus foi esse: quem é este que fala blasfêmias? Quem é este que diz que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Se você for ler aqui em Mateus 9 e lá em Lucas 5, você vai ver estes detalhes todos que eu estou aqui referenciando para você. E então nós lemos algo muito relevante de Jesus. Jesus sabia o que estava acontecendo nos seus corações. De certa forma, Jesus até compreendia porque essa dificuldade deles em reconhecer Jesus como Messias. Porque, primeiro, já muita gente tinha aparecido dizendo que era o Cristo e tinha sido uma furada, não era verdade, eram falsos cristos. Então o povo já estava assim calejado de receber gente que se apresentava dizendo que era o Messias. Então Jesus entendia que isso não era um fenômeno novo e que havia uma certa razão para eles ficarem de pé atrás quando alguém aparecia dizendo que era o Messias e fazendo declarações dessas. Porque, como é óbvio, é fácil dizer: perdoados estão os teus pecados. Difícil é perdoar de verdade, de facto. Mas sair da boca para fora, isso era fácil. Então Jesus precisava provar que verdadeiramente ele estava perdoando aqueles pecados, que ele tinha essa autoridade, que ele tinha esse poder. Então você, olhando lá para o versículo 5 e versículo 6 de Mateus 9, você vai encontrar esta afirmação: Jesus sabia o que eles estavam pensando, então Jesus interrompeu o pensamento deles e disse: qual é, pois, mais fácil? Dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Temos então aqui um exemplo claro de um milagre feito por Jesus em cima da enfermidade de um homem paralisado, em que Jesus usou este milagre para provar que ele verdadeiramente era o Messias, que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Entende? Essa é a função então do milagre. Então temos aqui um milagre como uma credencial, como um documento confirmando que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Então ele tinha autoridade para falar o que ele falava, para ele dizer tudo o que ele disse lá no Sermão da Montanha, e também para ele perdoar pecados, como aconteceu no caso daquele paralítico. Se você reparar com atenção, na nossa leitura de hoje, nós lemos do versículo 1 até o versículo 17 aqui de Mateus 8. E em Mateus 8 e em Mateus 9 nós vamos encontrar 9 milagres de Jesus. E estes milagres, alguns destes milagres têm uma característica diferente. O objetivo, o alvo que Jesus quer atingir, aquilo que Jesus quer provar é diferente de uns para com os outros.
Estes três eles têm o mesmo objetivo, por isso eu li estes três milagres. Nós temos primeiro a cura do leproso, depois a cura do servo do centurião romano e por último a cura da sogra de Pedro. E qual era o objetivo de Jesus ao fazer estes milagres? Primeiro, certamente, abençoar as pessoas que estavam sofrendo. Era um ato de compaixão, nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Era um ato de compaixão de Jesus. Mas antes de tudo, Jesus queria mostrar, e esse é o tema da nossa reflexão dessa noite, é os milagres de Jesus enquanto credenciais que provavam que Jesus tem autoridade sobre as doenças. Note como é que termina o versículo 17, citando Isaías. Diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então eu quero dizer em primeiro lugar, e esse é o tema da nossa meditação dessa noite, Jesus tem autoridade sobre a doença. Nada existe que não lhe esteja submisso, nada existe sobre o qual ele não tem autoridade, e nestes três milagres ele quer mostrar que não existe doença que possa lhe resistir. Quando ele dá uma ordem, ele tem poder, ele tem autoridade para repreender uma enfermidade e para declarar a cura e para curar definitivamente e verdadeiramente aquela pessoa. Não são curas de aparência, nem são curas para fazer show, não, Jesus está curando realmente a pessoa. Note que inclusive no primeiro milagre, quando ele cura o leproso, ele não quer fazer publicidade, ele não quer dar show com o seu milagre, ele quer provar que ele verdadeiramente era o Messias e tinha autoridade sobre as doenças. E por isso ele fala àquele homem, para ele não ficar comentando, para ele não ficar espalhando que Jesus fez aquele milagre. Versículo 4, disse-lhe então Jesus, olha, vai e não digas a alguém, não comentes, não fiques espalhando. Jesus ele era discreto nos seus milagres, porque os seus milagres eles tinham uma função específica. Além de abençoar e libertar pessoas que estavam precisando de ajuda, eles tinham a função de provar que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, que ele era verdadeiramente o Messias. Então, em primeiro lugar, a primeira credencial que Jesus está apresentando agora ao povo e a nós também, é que ele tem autoridade sobre as doenças. E em primeiro lugar, qual é a origem da doença? Nós precisamos entender esse contexto. De onde é que vem a doença? Por que é que nós ficamos doentes? Por que é que nós ficamos enfermos? Então a palavra de Deus ela nos ensina que a origem das enfermidades é o pecado. Quando o homem escolheu o pecado lá no Jardim do Éden, lá com Adão, e decidiu enveredar por esse caminho, um caminho em que ele faz a sua vontade, em que ele impõe a sua vontade à vontade de Deus, e em consequência ele entra muitas vezes num caminho de desobediência. A esse caminho de desobediência a palavra de Deus chama de pecado. E o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele diz assim, porque por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, Adão, ele escolheu o pecado, e nota agora, e pelo pecado a morte. A enfermidade é a antecâmara da morte. Pelo pecado, a morte. E assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Ou seja, há uma ligação íntima e estreita entre o pecado, a enfermidade e depois a morte. Por que é que nós adoecemos? Porque nós temos uma natureza decaída. O pecado afetou toda a criação, não apenas a raça humana, mas toda a criação. Por isso o apóstolo Paulo escreve num outro lugar, toda a criação geme, e nós gememos também. Ou seja, toda a criação ela está enferma, ela está afetada pelo pecado. E o pecado, ele traz consequências. E as consequências, uma das consequências do pecado é a enfermidade, é nós ficarmos doentes. E a segunda consequência é nós morrermos. Às vezes até em consequência dessas enfermidades. Podemos dizer que o pecado ele tem uma origem natural, ele é a origem natural das doenças, no sentido de que toda a criação está debilitada, gemendo, o pecado depois leva à morte. Por quê? Porque ele afetou toda a criação. É isso que nós lemos lá em Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23. Toda a criação geme, está como que em dores de parto, e nós humanos também gememos, porque estamos afetados pelo pecado. Então, de onde é que vem a doença? Em primeiro lugar, da nossa natureza decaída.
E a nossa natureza está decaída, incluindo a natureza física, por causa do pecado. E não é só o pecado de Adão, é os nossos próprios pecados. Como diz lá no versículo que nós lemos em Romanos 5, o pecado passou a todos os homens, então você não fica doente por causa do pecado do outro. Você não fica doente por causa do pecado do seu avô, ou por causa do pecado de Adão. Não, você fica doente por causa do seu próprio pecado. Por causa das nossas próprias escolhas erradas que nós fazemos na nossa vida, quando nós decidimos impor a nossa vontade à vontade de Deus. Então isso debilita a nossa natureza e nós adoecemos. E em consequência da doença nós podemos ser levados até à própria morte. Então temos em primeiro lugar a doença enquanto uma reação natural do pecado. Mas ela pode ser mais do que isso também. Ela pode também ser uma ação de disciplina natural. Ou seja, nós fazemos escolhas pecaminosas e, em consequência, nós herdamos enfermidades. Por exemplo, práticas sexuais desordenadas. Quando a pessoa quer ter uma vida sexual libertina, não escolhendo os parceiros com quem se envolve sexualmente, enveredando por áreas da sexualidade questionáveis. Quando a pessoa se envolve, por exemplo, no alcoolismo, você tem dúvidas que uma pessoa que passa toda a sua vida bebendo desordenadamente e depois acaba desenvolvendo uma cirrose, essa cirrose não é uma consequência do pecado? Com certeza. Ou seja, o pecado, note como o pecado tem uma ligação direta com a própria enfermidade. Porque há pecados que nós cometemos que desaguam direto na enfermidade, na doença. Ele próprio já gera a doença. A pessoa que escolhe as drogas, por exemplo, é natural que ela vai desenvolver doenças. Porquê? Porque ela está escolhendo o pecado. E não é só estes casos mais extremos, que nós citamos aqui, a sexualidade desordenada, o alcoolismo e as drogas, mas tem muitas outras opções de vida que podem desaguar em enfermidades, muitos excessos. Por exemplo, a pessoa que tem excesso com o trabalho, ela é fanática por trabalhar, ela não descansa direito, ela não dorme as horas necessárias. Por quê? Porque ela só está preocupada em ganhar dinheiro, ela está obcecada com o trabalho, está obcecada com uma carreira profissional, está obcecada pelo dinheiro, e com isso o que acontece? Ela não tem cuidado com a alimentação. Uma alimentação desregrada também nos leva a enfermidades. Não cuidar do corpo como nós deveríamos, não dormir o suficiente. Ou seja, há vários níveis de escolhas, sem ser até aquelas mais pecaminosas, mas que são escolhas simples que muitos de nós fazemos, que depois a gente acaba herdando lá na frente problemas de saúde, problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, que nos levam para doenças. Então, nós precisamos entender que o pecado, como raiz da doença, como a origem da doença, de uma forma perfeitamente natural. É por causa das nossas escolhas que nós acabamos desenvolvendo doenças. Podemos ver isso um certo tipo de disciplina. Não forçosamente uma disciplina divina, também pode ser. E não vou dizer que não existam casos em que as pessoas possam adoecer por Deus pesar a mão sobre a sua vida. A palavra de Deus fala-nos lá na primeira carta aos Coríntios, que aquela igreja estava desenvolvendo um conjunto de práticas erradas dentro da própria igreja, o culto estava desordenado, tinha muita coisa errada naquela igreja, e Deus estava profundamente descontente com o que estava acontecendo ali. E note que, tratando-se da igreja de Deus, a coisa é muito mais séria, porque Deus pesa a sua mão. E o que é que estava acontecendo? A palavra de Deus diz que alguns já tinham morrido e outros estavam doentes. O que é que estava acontecendo ali? Era Deus pesando a sua mão mesmo. Era Deus descontente com o que estava acontecendo, então Deus usava a doença. Então Deus usa a doença ali na primeira carta aos Coríntios como uma expressão da sua disciplina em consequência do seu desagrado por tudo o que estava acontecendo de errado ali naquela igreja. Pode acontecer? Pode, mas muitas vezes nem é consequência de uma disciplina divina, é a disciplina da própria vida. Então Deus pode usar a doença como um ato de disciplina para nos repreender e nos levar para o caminho direito, para o caminho que Ele quer. Nós temos um outro exemplo de um enfermo que foi curado por Jesus. Certamente você lembra de um homem que todo dia ele ia para o tanque de Betesda, e ele ficava ali sentado nas margens daquele tanque. Ele tinha uma deficiência física nas pernas, eu creio, e ele não tinha como se mover para
chegar naquele tanque. Com certeza alguém levava ele, deixava aquele homem ali pela manhã, ia pegar ele no final do dia, e durante o dia ele tinha que se virar. E havia ali uma tradição, que eles diziam que de tempos em tempos um anjo vinha e agitava as águas. Então, quando aquelas águas eram agitadas, o primeiro que caísse naquele tanque era curado. Havia essa tradição, essa cultura ali em Israel em relação àquele tanque. E aquele homem, ele tinha essa expectativa, que ele podia ser curado se ele conseguisse chegar primeiro naquelas águas. Porém, por causa da sua enfermidade, ele não conseguia. Ele ficava sempre aquém, ele se atrasava sempre, alguém chegava primeiro que ele. E então Jesus teve compaixão dele e o curou. Você encontra essa passagem lá em João capítulo 5. E no versículo 14 nós lemos esta palavra que Jesus deu àquele homem depois de que o curou. Note com atenção o que Jesus falou para aquele homem. Depois Jesus encontrou no templo. Então Jesus curou aquele homem, ele foi-se embora, e depois mais tarde, uns dias depois, Jesus reencontrou aquele homem. Agora não no tanque de Betesda, ele já estava curado, ele estava no templo. E Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Note como está claro aqui a ligação que Jesus faz entre o pecado daquele homem e a enfermidade que ele tinha desenvolvido. Jesus não diz qual é o pecado, Deus não é fofoqueiro para ficar espalhando a vida de ninguém, mas fica claro aqui que realmente aquele homem tinha tido uma prática pecaminosa e ele tinha desenvolvido uma enfermidade em consequência dessa prática pecaminosa. Não sabemos se foi uma consequência natural, ou seja, a prática pecaminosa naturalmente desenvolveu uma doença, como por exemplo o alcoolismo desenvolve uma cirrose. Não sabemos se era uma situação dessa ou se era uma ação divina, Deus pesando a mão sobre a vida daquele homem para que ele se arrependesse realmente dos seus pecados e abandonasse aquela vida que ele estava vivendo. Mas é uma possibilidade, não podemos deixar essa possibilidade. A palavra de Deus nos apresenta ainda uma terceira origem em relação às enfermidades, em relação às doenças, que é uma origem demoníaca, ou seja, existe também a possibilidade de uma pessoa ficar doente por ação demoníaca, por ação de um demônio, por ação de Satanás, que usa a enfermidade para atormentar a vida da pessoa. Você, se ler com cuidado os evangelhos, você vai encontrar isso com muita facilidade. O que eu estou aqui dizendo, eu sei que tem pessoas que questionam essas coisas, questionam que Deus possa castigar, questionam que o demônio possa trazer doença. Você pode questionar o que você quiser. Eu estou ensinando o que a palavra de Deus ensina. O que a palavra de Deus ensina é isso aqui. E eu estou ensinando o que a palavra de Deus ensina. E então uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina, e nós vamos ver isso até no texto que nós lemos hoje, é justamente que existe a possibilidade da pessoa ficar enferma por ação demoníaca. Também não somos daqueles que acreditam que tudo é demônio. Nós sabemos que existem religiões que ensinam que toda enfermidade é de ação demoníaca. Se você está com uma dor numa perna, é demônio. Se você dói um braço, é demônio. Nós não temos essa perspectiva. Como já dissemos, existem três origens, três formas da doença poder chegar na nossa vida. Primeiro, uma consequência natural do pecado. E nós lemos de homens santos de Deus que adoeceram. Eles adoeceram por quê? Porque tinham pecado? Era uma disciplina do pecado? Não, era porque o nosso corpo ele adoece. O pecado degenerou o nosso corpo, o pecado enfraqueceu o nosso corpo. Então, naturalmente, a gente adoece. Não é preciso você fazer nada para você ficar doente. Você pode adoecer, a sua vida está toda bem e você pode adoecer. Nós lemos um exemplo disso, o apóstolo Paulo, que desenvolveu uma enfermidade nos olhos, pediu a Deus para o curar, Deus disse que não curava, e ele acabou vivendo com aquela enfermidade até o último dia dos seus dias, porque Deus não o curou. E não era consequência de pecado, era porque era assim mesmo, o corpo adoece. Mas também existe uma segunda opção, que é haver uma ligação direta entre o pecado e a enfermidade. Ou seja, nós temos práticas pecaminosas na nossa vida e, em consequência delas, nós vamos desenvolver doenças. Isso também pode acontecer. É uma certa forma de disciplina.
que o pecado exerce sobre a nossa vida. Mas existe então uma terceira forma, uma terceira possibilidade da pessoa ficar doente. E a palavra de Deus nos ensina sobre esta possibilidade, que é uma ação demoníaca sobre a vida da pessoa, um ataque de Satanás em relação à vida da pessoa. Talvez o inimigo descubra que Deus tem um plano particular na vida de alguém, aí ele vai e tenta uma enfermidade para tentar atrasar o plano de Deus na vida daquela pessoa, para tentar impedir que Deus trabalhe na vida daquela pessoa, para tentar impedir que aquela pessoa renda o que Deus quer que ela renda no seu reino. E o inimigo usa essas estratégias para tentar atrapalhar a vida da pessoa, para tentar impedir até uma conversão. Então o demônio pode realmente atuar também dessa forma. E no texto que nós lemos, aqui no capítulo 8, versículo 6, referindo-se ao centurião romano, ou ao servo do centurião romano, quando aquele homem descreve a enfermidade do seu criado para Jesus e pede que Jesus o cure, notem o que é que esse homem fala acerca da enfermidade do seu servo. E dizendo-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Olha, que ele sabia que aquela enfermidade não era apenas uma enfermidade, era uma ação demoníaca que estava se abatendo sobre aquele servo, aquele homem. E ele não só estava paralisado, mas a sua paralisia era consequência de demônios, de uma ação demoníaca sobre a vida. E se nós formos ler os 4 evangelhos, nós vamos ver vários milagres que Jesus efetuou, no qual ele curava a pessoa expulsando o demônio. Ou seja, aquela enfermidade era uma ação demoníaca sobre a vida daquela pessoa, tentando escravizá-la e impedir que Deus trabalhasse na vida dessas pessoas. Então, Jesus usa esses milagres para demonstrar, para apresentar uma das provas de que ele era verdadeiramente o Messias. O Messias prometido das Escrituras, que veio para tratar o problema do pecado e as suas consequências. Então, Isaías 53, que é citado aqui no versículo 17, Isaías 53 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso Jesus, durante o seu ministério terreno, ele curou muitos doentes e ressuscitou pessoas que haviam até morrido. Porque é para mostrar o cumprimento da profecia que estava acontecendo nele, para provar que ele verdadeiramente era o cumprimento da profecia, e ele era o verdadeiro Messias prometido. Por isso, o Messias prometido dizia lá Isaías, 800 anos antes de Jesus ter nascido, ele dizia que o Messias ele teria autoridade sobre a doença, e Jesus veio tendo autoridade sobre a doença. E ele provou que era verdadeiramente o Messias prometido, porque ele tinha autoridade sobre a doença. Então, em segundo lugar, por que é que Jesus curava? Primeiro, para provar o seu messianismo, para demonstrar que ele era verdadeiramente e, antes de tudo, o Messias prometido, aquele que veio verdadeiramente da parte de Deus, e deixar isso claro, de uma forma inequívoca, que ninguém tivesse dúvidas. O que Jesus fazia não era coisa de um homem comum. Qualquer pessoa, esse testemunho foi dado até pelos religiosos. Não era comum fazer aquilo que Jesus fazia. Não é algo que esteja ao alcance do comum dos mortais. O comum dos mortais não tinha esse poder, não tinha essa autoridade. Os seus milagres eles demonstravam o seu poder sobrenatural e a sua autoridade sobre todas as coisas. E em segundo lugar, eles também eram uma expressão da compaixão do Senhor. Então Jesus não curava só para provar que ele era o Messias, não, ele também curava porque ele tinha pena das pessoas, porque ele tinha compaixão das pessoas, ele se compadecia daqueles que estavam em sofrimento, daquele que sofre. A compaixão, ela não é apenas a capacidade de se compadecer, de simpatizar com alguém que está enfermo, ou que está doente, ou que está em sofrimento, mas é também fazer o que estiver ao seu alcance para minimizar o sofrimento da pessoa. Isto é que é a verdadeira compaixão. Às vezes nós temos compaixão das pessoas sentindo pena delas, porque a gente vê que a pessoa está em sofrimento, que a pessoa não está bem, e nós temos pena delas, mas até podemos fazer alguma coisa para ajudar. Talvez não tenhamos o poder de Jesus de curar, de repreender uma doença e de curar, mas podemos ajudar de alguma forma, talvez comprando um remédio, talvez dando uma palavra de consolação, mas nós não fazemos.
E porquê? Porque a nossa compaixão ela é egoísta, não é uma verdadeira compaixão. A compaixão, ela é, além do sentimento de se condoer com o sofrimento do outro, é também usar de tudo que está ao nosso alcance para ajudar a pessoa que está enferma, para minimizar a sua dor e o seu sofrimento. E era exatamente isso que Jesus fazia. E o que é que Jesus tinha ao seu alcance para minimizar a dor do sofrimento de uma pessoa que estava enferma, de uma pessoa que estava doente? Ele tinha o poder de curar. Ele não tinha só o poder de minimizar a dor, não, ele tinha o poder de aliviar totalmente a dor, de tirar totalmente a doença. Porquê? Porque ele era verdadeiramente o Messias prometido. Ele era verdadeiramente o Filho de Deus feito homem. E então ele tinha esse poder. E Jesus provou, também através da sua misericórdia, através da sua compaixão, que ele era verdadeiramente o Messias, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus feito homem, curando os enfermos sempre que isso lhe era permitido. Nós sabemos também que houve algumas situações em que o Senhor, por exemplo, foi na sua própria terra e diz a palavra de Deus que ele não pôde fazer lá muitos milagres por causa da incredulidade deles. As pessoas eram tão rebeldes, tão resistentes ao Senhor, que o Senhor, mesmo querendo fazer, ele não podia, porque as pessoas não deixavam Jesus operar milagres. Isso também pode acontecer, mas sempre que ele teve a oportunidade, o Senhor curava milagres. Em terceiro lugar, e para terminarmos, com que autoridade Jesus perdoava pecados e com que autoridade Jesus curava os enfermos, que isso é muito importante. Inclusive, Jesus chegou a ser acusado de fazer milagres por Belzebu, fazer milagres por um espírito demoníaco. Então, com que autoridade? De onde vinha esse poder? Primeiro, Jesus tinha uma palavra poderosa, tinha um sermão poderoso, ensinava coisas que ninguém tinha ouvido, e então eles questionavam com que autoridade ele fala essas coisas. Então Jesus começou a mostrar a sua verdadeira autoridade, porque ele era o cumprimento da profecia, ele era o Messias prometido. Mas ele tinha que provar ainda de onde vinha esse poder, qual era a origem desse poder. Então Jesus também deixou claro, ao longo de todo o seu ministério, que tudo o que ele fazia era recebido do Pai. Tudo o que ele fazia aqui na terra, ele aprendeu do seu Pai, ele disse isso repetidas vezes. O que eu ouvi do meu Pai é isso que eu vos ensino, o que eu ouvi o meu Pai fazer é isso que eu faço. Ou seja, a sua autoridade, ela vinha do próprio Deus. E isso derrubava aquela teoria que tentaram espalhar de que Jesus fazia milagres por espírito demoníaco. Até porque Jesus refutou totalmente essa teoria quando ele disse: quando um império ou um reino se divide, ele acaba, ele não tem como subsistir. Qualquer reino dividido em si mesmo não subsiste. Se Jesus estivesse curando pela autoridade demoníaca, o próprio reino demoníaco teria se implodindo, porque estava dividindo, estava rachado, metade estava combatendo a outra metade, não dava certo. Então não era pela autoridade demoníaca que Jesus estava fazendo esses milagres, era pela autoridade do próprio Deus. Isso demonstrava também que ele era Deus, era o Filho de Deus feito homem. E isso era algo que Jesus teve muita dificuldade para emplacar, para convencer as pessoas do seu tempo a entender que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Quando Jesus declarava a pessoa perdoada, isso para eles era uma provocação muito grande. Nós já dissemos, eles sabiam que só Deus tinha poder para perdoar pecados. Então quando Jesus dizia, perdoados estão os seus pecados, eles sabiam, ele está-se fazendo Deus. Ele está dizendo que ele é Deus. E era exatamente isso que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo que ele era Deus. Porquê? Porque ele estava dizendo que a origem da sua autoridade, a fonte do seu poder, era o próprio Deus. Em conclusão, então os milagres de cura tinham esta função, demonstrar a autoridade de Jesus sobre as enfermidades e a compaixão de Jesus também para com os que sofrem. Então, meu amigo, se console com esta palavra. Se você, porventura, está passando algum processo de enfermidade, eu quero que você saiba que Jesus é verdadeiramente o Messias e ele tem autoridade sobre a doença. E então você pode realmente recorrer ao Senhor, você pode clamar na presença do Senhor por um milagre de cura, porque o Senhor tem poder, ele tem autoridade, ele é verdadeiramente o Messias prometido. E a Bíblia Sagrada dizia que o Messias prometido tinha autoridade sobre a doença, e Jesus tem autoridade sobre a doença. Então recorra na presença de Deus, ore ao Senhor, peça ajuda
para que o Senhor o possa curar de alguma enfermidade, e o Senhor, na sua misericórdia, na sua compaixão, pode realmente tratar a sua dor, pode realmente lhe ajudar, pode realmente lhe abençoar. Amém? Pois esta é a primeira lição que nós aprendemos aqui, neste capítulo 8, sobre as credenciais messiânicas de Jesus, e como os milagres de cura foram usados pelo Senhor como uma ferramenta para provar que verdadeiramente Ele era o Messias. Amém? Que Deus abençoe, consola o seu coração com esta palavra.